Sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais Dois Podcast. Aqui é Carol Andrade. E eu sou Vinícius Amorim. Amor, eu tô tão feliz com esse episódio de hoje, gente. Preciso falar com vocês. E aí então vocês vão entender, depois eu vou explicar melhor. Mas qual que é o tema de hoje, desse episódio? Como chamar uma best pro podcast. Sacanagem. Vamos lá, o tema hoje é como eliminar suas crenças limitantes para prosperar. Crenças limitantes. Top, hein? Nossa, gente, olha. Vocês vão me falar depois quando acabar esse episódio. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer aquele rolezinho que você já sabe, tá? Ó, toda semana é um convidado novo, falando sobre temas atuais, sobre negócios, networking, mentalidade, que é muito importante. Então, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você receber aí toda semana um episódio novo, tá bom? E curte esse episódio também. Compartilha pra galera aí que quer crescer, né? Mentalidade. Sim. Compartilha pra familiar, amigo, todo mundo. Sem dó. É isso aí. Beleza? Transbordar na vida das pessoas. O segredo é esse. Aprendeu, transborda. Amor, você tem algum recado? Tenho 2 recados de praxe, como sempre, né? Falar da Fornexus aqui, que é a produtora que está fornecendo aqui os estúdios, né? Pra gente gravar o nosso podcast. Você aí, que é empresário, que é empreendedor, que tá aí querendo fazer algum conteúdo online, seja um podcast, você pode ter o seu podcast também, né? Só procurar Fornexus aqui, eles têm vários estúdios, né? Aliás, todas as empresas... Desculpa te cortar. Aliás, todas as empresas sabem que posicionamento digital é muito importante, inclusive para expansão e divulgação da marca, né? Qualquer material online, curso online, vendas, qualquer gravação que você quiser fazer, a Fornexus está à sua disposição. Equipe top, estúdio top, tudo top, gente. Vem conferir. Né? Show de bola. E também falar da Emiv, a Emiv Franchising, através da Amorim Representações, tá? Que é franqueado homologado da Emiv Franchising. Tem um kit aqui do sistema Smart de alarme com câmera sem fio e monitoramento 24 horas. Então você que é empresário, você que é lojista, tem uma rede de lojas, você que desde o pequeno ao médio comerciante, né? Você que tem uma residência, seja ela um sítio, uma casa de praia, escritório, apartamento, eu tô falando aqui para fixar mesmo, né? Galpão, tudo isso daí, a Emiv tem o melhor sistema de alarme com monitoramento e câmera, e o mais legal é que é todo sem fio, tá? Não faz sujeira, tá, gente? Você pensa em instalar sistema de monitoramento, né, de segurança, você pensa, não vou fazer isso não, que dá um trabalho danado. A Emiv, não, né? Não faz obra, não faz sujeira, e o preço, né? Aliás, não é preço, é investimento em segurança, tranquilidade, que hoje... Quem não quer estar seguro, né? Saúde e segurança são as 2 maiores preocupações do ser humano, então fica a dica aí. Aliás, é a dupla perfeita, então, aqui, né, amor? Saúde e segurança. É isso aí. A gente vai deixar o contato, o arroba e os contatos aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, se você quiser entrar em contato com a Amorim Representações, franqueado, homologado, Emiv. Agora chega de jabá. E vamos direto apresentar a nossa convidada. Quero começar logo esse assunto, porque foi o que eu falei, né, na última gravação do podcast. Eu sou uma entusiasta desse assunto, não sou especialista, mas amo ler, amo estudar e amo ouvir pessoas que entendem sobre esse assunto, porque a gente sempre aprende um pouco mais, né? E quando a gente aprende, a gente expande, e o segredo é esse. Isso aí. Ser um eterno aprendiz. Vamos lá, ela é idealizadora da Clínica Lírio, foi graduada em Estética e Cosmetologia, tem que ter cuidado para não errar esse nome, Cosmetologia, foi proprietária, como eu disse, da Clínica Eina Lírio e ganhou o Prêmio Valor Empresarial de 2019. Foi premiada com medalha de honra pela Universidade de Vila Velha, UVV, né? Pelo empreendedorismo na área da beleza. Foi premiada também pela Prefeitura, pelo município de Vila Velha, como referência em estética integrativa. Interessante, hein? Foi capa da revista Atual, pelo trabalho também realizado no mercado da beleza e saúde. Se fosse outros tempos, né? Tinha outras revistas, né? Mas essa aqui é a revista top mesmo, revista Atual. Foi especializações em diversas áreas, tem especializações, né? Em diversas áreas do desenvolvimento pessoal,
como neurociência, psicologia positiva, PNL, física quântica, que é um tema muito interessante também, leis sistêmicas, terapeuta integrativa, é Master Coach também, tem análise e faz análise de perfis comportamentais. Além disso, ela é franqueada da Febracis Select, tá? E ela atua exclusivamente no desenvolvimento e na alta performance de executivos, empresas, equipes e novas carreiras para alavancar os seus resultados. Então, se você é executivo, né, empresário, enfim, ela trabalha com a performance, a alta performance para você alavancar os seus resultados. Ui! Isso porque tá cortado. Nossa, Deus, isso tá resumido, tá, gente? Eu resumi mesmo, tirei várias coisas aqui. Nossa convidada é a Eina Lírio. Eina, obrigado Seja pela sua bem-vinda. presença. Gente, eu que agradeço estar aqui com vocês. E é uma alegria, assim, ver esse momento e essa oportunidade, né? E o melhor é ver vocês dois juntos fazendo isso. Então, eu que agradeço de estar aqui e de acompanhar a jornada de vocês. E aí? Ai, Solta muito quem bom. vai soltar a primeira braba. Não, eu quero começar falando o seguinte. Vocês viram aí que a Eina era referência na área estética, né? Aqui em Vitória, no Espírito Santo. E aí vocês viram que ela tem 2 currículos, né? Na área da estética e na área de perfis comportamentais. E aí eu quero te perguntar isso, né? Como é que foi essa transição de carreira para você? Porque você era uma pessoa que já tinha consolidado o seu nome e a sua marca, né, no mercado com estética. E aí você simplesmente foi em busca do seu propósito, do seu sonho. Como foi isso? Então, o que acontece? Dentro do processo, eu sempre falo assim, que o propósito, ele nos encontra quando a gente está na jornada. Então, dentro da minha jornada, performando dentro da estética, eu comecei a ver que existia uma dor ali da minha cliente em que eu me conectava profundamente além da estética. Eu podia ver o que existia por detrás daquilo que estava estético ali. E aquilo me incomodava. Quando alguém me ligava e falava assim, quero que você trate a minha celulite. E a pessoa chegava, eu podia ver, sabe, outros problemas, outras né? questões que era mais profundo. que eram mais profundas, mas às vezes aquela pessoa não ia procurar um coach, não ia procurar uma terapia. Sim. Então ela estava ali comigo. E aí eu comecei a estudar. Fiz toda a minha formação em São Paulo. E ali, o que aconteceu? Eu me tornei referência porque eu tinha esse conhecimento dentro da estética. Então, hoje, eu dou palestras em São Paulo, eu dou palestras aqui na universidade, tudo dentro da estética, porque eu trouxe essa mentalidade para dentro do mercado. Então, esse foi o meu diferencial. Só que chegou uma hora, gente, que você tem que fazer escolhas. Ou eu montaria uma equipe, Sim. ia ter funcionários, ou eu ia performar sozinha dentro desse nicho. E eu sou mãe. Então, eu tenho 2 meninos, eu tenho uma família para cuidar. Então, eu tive que fazer uma escolha muito congruente. Porque a gente não é só profissional, né? O coach integral sistêmico, ele fala sobre isso. Eu não sou só o meu lado profissional. Então, nos meus atendimentos hoje como coach, a maioria das mulheres e dos homens, eles não têm problema profissional. Você pega, você faz, você vai ter resultado. Só que como que tá o seu lado pessoal? Como que tá a sua família? Como é que tá o seu tempo de qualidade? Então, quando eu coloquei isso na balança, eu falei, nossa, eu preciso ter congruência aqui. E aí veio a pandemia, gente. Quando eu fiz a escolha de fazer a transição de carreira, para mim foi um presente. Porque foi uma oportunidade que eu tive de ficar em casa, de ir pro online. E aí eu comecei a fazer live. Comecei a atender como coach de emagrecimento online. Comecei a trazer o conteúdo emocional mesmo. Tipo assim, o que tá ali? Porque era o que se requeria no momento. Sim. E ali eu comecei aquele movimento da transição de carreira. Então, foram mais ou menos 3 anos para a transição acontecer. Porque eu já tinha um nome no mercado, já tinha uma agenda, já estava segura. Só que o meu coração não vibrava mais naquilo. E o propósito de vida é isso. O nosso coração vibra, você não quer nem saber. Você fala, é isso que eu vou fazer. É mesmo. E foi isso que eu fiz. Então, hoje eu tô no que eu sonhei há 3 anos atrás. Legal, mas... Porque às vezes... Gente, você sempre corta. Vou tirar aí, quando o convidado é Vocês bom... têm que pôr aqui um brinquedinho para eu vamos botar aqui. Vou botar. A vez de quem? É minha. Ele começou primeiro, Carol, deixa ele falar. Quando o convidado é bom, você quer perguntar, fica uma... Você fica esperando só a deixa para você poder... Eu não sei se era isso, né, mas... Você começou a... Eina, conta pra gente. Você começou a
querer se desenvolver, a se interessar pelo assunto de autoconhecimento, autodesenvolvimento lá atrás? 2016. 16. E a sua estética já existia. Já existia. Mas no meio do caminho você percebeu essa nova Essa área, necessidade. essa necessidade aí. Mas E que não tinha aqui na época. Que não tinha, sim. né? Não tinha. Até hoje são poucos É. que fazem esse trabalho, assim. Sério mesmo, um trabalho sério, onde você tem uma empresa por detrás e tudo. Tem muita gente que faz uma formação online, muito aberto, né? Enfim. Não, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, você começou a se interessar por esse assunto vendo o Paulo Vieira? Não. Foi com os ensinamentos dele, com o curso Poder da Ação? Ou Foi não? antes. Segunda pergunta, como foi deixar... Porque a estética era uma coisa que você gostava, né? Era uma coisa que você amava fazer e tal, eu acredito. Então, assim, como é que foi pra você também deixar isso pra trás, sabe? Essa história aí que você construiu. Sim. Tem um apego também, né? Tem, vou trazer esse conceito. O que aconteceu? Quando eu tive minha primeira franquia de emagrecimento, eu estava vivendo o processo do emagrecimento. E eu tinha minha primeira turma. E aí aconteceu, todo dia eu ia embora pensando em comida. Na sexta-feira, o que acontecia? De segunda a sexta trabalhava e tal, ganhava dinheiro. Com isso aí, tá? Chegava na sexta-feira, eu ia lá da clínica até em casa, passava pelo Perim obcecada, costela barbecue, e na época eu bebia Heineken. Eu só pensava nisso. E eu tava de dieta, tava emagrecendo, tava tendo resultado. Eu tava feliz emagrecendo. Eu pensei, eu dirigindo, eu tinha um Vectra na época, eu dirigindo, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo comigo? A minha mente só pensa em comida. Tem uma coisa errada. Na hora que eu falei assim, não, tem uma coisa errada, eu comecei a pesquisar. Não sabia nada de Tem crença. uma disfunção aí, né? Não sabia nada do que era crença limitante. O que era sabotador. E aí eu fui eu tinha ido no workshop do Wendel Carvalho, Lidere-se. E aí eu sabia mais ou menos o que era. E aí eu comecei a pesquisar. E ali eu encontrei uma coach, fiz um processo de coach individual com ela. E aí fui pro Método CIS e conheci o Paulo Vieira. E de lá no método CIS, eu senti, porque eu me vi com tantas questões que eu pensava assim, cara, eu preciso fazer essa formação para mim e levar pro meu negócio. Então tudo que eu fiz foi pensando nas minhas limitações. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu era uma pessoa completamente diferente. Você é o seu avatar, né? Eu sou meu avatar transformado. Então, a minha jornada, ela começou primeiro por uma questão que eu tinha comida relacionada a dinheiro. Eu ganhava, eu tinha que comer. Então, isso é uma crença que eu fui ressignificando ela no meu processo. E fui usando isso no meu processo de estética e emagrecimento. Entende? E para deixar o ramo, Nossa, para deixar, gente, para deixar foi assim, Porque você não estava deixando, desapega. não estava deixando assim, né? Lógico que uma coisa que deu errado, exatamente, uma coisa que acabou, não. Que ficou estagnada. Eu escolhi no auge. 2019 foi meu auge. Foi no dia, vou contar para vocês a hora que aconteceu. Eu tava nesse prêmio aí, valor empresarial. Isso. Na hora que eu subi no palco, aquele Wesley Sattler, ele falou assim, nossa, que bonita ela, e não sei o que, até gravei esse videozinho, né, deixei guardado. Na hora que eu peguei o prêmio, olhei para os meus 2 filhos e para o Felipe e falei assim, nossa, não era essa montanha que eu queria subir. Nossa. No palco, não era essa montanha que eu queria subir. Aí eu falei, opa. Que o profissional tava voando. E a minha família não tava. Minha família não tava. Meus filhos, o meu filho mais velho estava em depressão, o mais novo estava com crise de ansiedade. Meu casamento passava por uma fase difícil. Então eu falei, opa, peraí. Não é essa montanha, deixa eu descer. Aí veio a pandemia, em 2020. E aí eu fiz todo o caminho de volta para equilibrar o meu pessoal com o meu profissional. Porque eu não tenho dificuldade profissional. Mas a minha família tem que caminhar junto comigo. Ela é a minha prioridade. Então, hoje as mulheres estão muito nessa coisa de empreender. Só que quando você está lá no jogo, seu filho é o seu maior jogo. Você tem que treinar seu filho. É o maior ministério, né? É o seu maior projeto. Do que adianta? Então, quando eu comecei a ter essa clareza, eu falei, opa, não foi difícil soltar a estética. Porque o que eu faço hoje, eu gosto muito do que eu faço hoje. Só que ali eu entendi, tem um livro que é aquele Lugar Secreto. Sim. Já leu esse livro? Já.
Então, ali ele deixa muito claro, eu não sei o nome do autor, mas, gente, leia esse livro. Ele é o primeiro livro da mentoria. Que ele fala assim, quando o seu coração para de vibrar numa coisa que Deus te deu para fazer, é porque você saiu da presença de Deus. Então, hoje eu entendo que quando o meu coração parou de vibrar pela estética, eu não estava na presença de Deus daquilo que Ele me deu. Porque foi Ele que me deu aquilo ali. Foi muita oração, foi uma história inteira para eu me formar e viver e construir minha clínica. Então, eu entendi que, às vezes, você pode achar que o que você está fazendo não é mais para você, mas você tem que perguntar, eu estou debaixo da graça de Deus? Porque Deus tira do nosso coração aquilo que Ele colocou. Aí você está ali trabalhando, achando que aquilo não é mais para você, mas espera lá. Aonde eu estou na minha jornada profissional? Como é que está meu pilar espiritual? E dentro do processo de coaching, o primeiro pilar que é ativado é o espiritual. Porque se você não está conectado, não faz sentido para você nenhum o que você está fazendo. E quando Deus te dá algo, Ele te dá. Se Ele tira, você tem que se perguntar, o que eu estou fazendo aqui que está fora do caminho de Deus? Então, quando eu li esse livro, eu entendi o porquê que aquela hora meu coração não estava vibrando mais pela estética. Porque eu não estava vivendo aquilo que Deus colocou para mim. Então, hoje... Você fugiu do seu propósito, Eu fugi do meu propósito. Fugiu do propósito, porque Ele te levantou para fazer aquilo. Mas em algum momento aquilo se perdeu. Quando eu li esse livro, fez assim, me aliviou. Porque eu entendi qual foi o meu processo ali com a estética. E a estética, ela nunca vai sair de mim. Ela é a minha história. Não tem como eu deixá-la para trás. Então, quando você integra, né, cada um que vai ouvir isso, integra o seu passado. Você é um pouco daquilo tudo que você viveu. Faz parte de minha estética. Tanto quando você me perguntou hoje qual é a minha jornada, ela faz parte. Ela é o meu caso de sucesso. Entendi. E aí, hoje, ela só está num outro lugar. Ela é uma história. Mas que ela se conecta com a história que você tem hoje. Tanto é que você continua, né, palestrando, dando aula na universidade de... Ensinando a profissionais... Cosmetologia. Isso. Ensinando a profissionais a performar, a ter inteligência emocional. A gestão emocional. A cuidar das suas famílias e do seu negócio. Mas aqui, eu já sei a pergunta que você vai fazer, mas vamos fazer outra primeiro, porque é o seguinte... Pra gente entrar no tema de fato, né? No nosso tema hoje, que é crença limitante. Tem muita gente em casa que tá assistindo aí que não faz nem ideia do que é isso. E apesar de pra gente parecer mais familiar, ser mais familiar, pra muita gente não sabe nem o que é crença limitante, tá ouvindo isso pela primeira vez. A gente teve outros episódios nos quais a gente fez a mesma coisa, de levar pro público que tá em casa qual é o sentido do que a gente está falando. O que é crença limitante? A definição, né? O que é crença limitante? De onde ela vem? Isso é desde quando a gente nasceu? Como é que funciona isso, Oina? Vamos trazer assim, uma ilustração. Imagina que nós somos um computador. E esse computador tem vários drives e software. Tudo isso que está dentro desse computador, ele vem dos nossos pais, que são pontos de vista que ele tem. Não sei se vocês já ouviram essa historinha de que dinheiro não cai do céu. Não dá em árvore. Não dá em árvore. O mundo não é um parque. Sujo. O mundo não é um parque de diversões. Sim. Né? A menina senta com as pernas cruzadas, fecha a perna. Então, assim, todas essas falas, esses comportamentos que vêm dos pais, que vêm da sociedade, que vêm da escola, elas foram imprimindo na gente um ponto de vista, uma crença que o mundo é assim. Nasci em branco, foram colando em mim. Olha, é isso. Branco é branco, preto é preto, azul é azul. Só que realmente esse nome é esse nome? Rotulado, né? Rotulado. Então foi criado um sistema para esse computador. Então você roda a sua vida dentro desse sistema, que a vida vai ser assim. Cada um de nós tem uma crença latente, que aquilo é tão verdade, tão verdade. Se você olhar o seguinte, igual o dinheiro. Dinheiro é uma coisa criada. Ele não é uma coisa real. Uma coisa que o homem criou com um mecanismo de troca. E em relação a isso, foi criado vários sistemas de crença em relação ao dinheiro. E ele não existe. Ele foi criado, ele não é real, ele não é igual à natureza. Sim. Então, quando você olha assim, quais são os meus sistemas de crença, o que está fazendo? Aí, quando a gente entra, crença limitante, o que me limita no meu profissional? De expandir, né? Isso. O que me impede, como vendedor, como coach, alavancar, ter uma agenda cheia,
Quais são os meus pontos de vista em cobrar mais? Ou em cobrar um preço justo? O que é valor para mim? Quando eu olho pro dinheiro e acho assim, que dinheiro é uma coisa difícil, que eu tenho que trabalhar muito. Tem que ter muito esforço. Quem é que pra você ter dinheiro. ouviu, Sim, né, na sua história que falava isso pra você, que você tem que trabalhar muito? Não trabalha não pra você ver aonde você vai parar. Gente, isso é tão muito real. isso, Vou né? contar uma coisa pra vocês. Na estética tem criolipólise, né? Você aluga o aparelho, liga e Sabe o que é senta. criolipólise, avô? Congela. É um Inclusive- aparelho que congela, que tira gordura. Você tá aberta a agenda? Não, pra mim não, mas pra quem tá em casa, A gente pode negociar. Aí, Botox, né? pois Dá é, pra a gente fazer pode Botox. negociar. Aí, o que acontece? No dia, eu fechei uma agenda cheia e eu atendia e sentado tomando cafezinho no ar-condicionado, com a TV, os clientes gostando, não sei o quê. Aí, na hora que eu tava sentada, veio assim a fala do meu pai. O mundo não é um parque de diversões e dinheiro não cai do céu. Gente, eu tava ganhando muito dinheiro ali. Eu tava me divertindo. E era muito fácil e transforma a vida delas. Porque elas estavam sentadas ali, eu tava fazendo coach na cabeça delas. Elas não saem dali assim, sem coach, não. Então, assim... Sem gordura e com Aí a na hora mente que veio essa expandida. frasezinha, Inclusive, perdão. essa pessoinha foi uma dessas É uma dessas. fisgadas aí, É. né? E aí, quando você ouve essa frasezinha, ela é silenciosa. Se você não tiver cuidado, você acredita nela, você cria uma vida de escassez a partir desse ponto de vista do seu pai e da sua mãe. Mesmo que você já tenha acessado um nível... O nível de consciência. Às vezes você pode saber qual é a sua crença limitante. Entende? Limitante, todo mundo tem crenças fortalecedoras, que fortalece, de que eu sou capaz, de que eu posso, de que eu Positivas consigo. e negativas. pode Positivas falar e assim. negativas. E tem as limitantes, que são aquelas que me param. Sim. Eu fico fora, ela me paralisa. Não te deixa ir pro Ela me próximo nível, bloqueia, ela me deixa. Aí você tem que olhar o seguinte: isso vem por causa de algo que eu ouvi, acreditei e comprei. Isso eu coloquei em mim. Ou eu vivi um forte impacto emocional, um trauma, que isso me criou um bloqueio. Mas essas crenças não são só dos pais, é de tudo que você tudo, escuta. de- Televisão, Inconsciente coletivo. na novela, de você tudo. viu, na época que tinha novela, né? Hoje não sei nem se tem mais que eu não. Mas na época que tinha novela, a pessoa falava isso, um ator pro outro, Sim. e aquilo entrava na sua. Olha que loucura, como é que é, né? Me fala uma crença aí de vocês que vocês podem fazer. Na entrevistada é você, gente. A PPS aqui, deixa a coach então, chegar. Abriu uma sessão aqui, vamos. Então, gente, vamos lá. Deixa eu te falar. É porque você falando isso daí veio na minha cabeça uma coisa que não tava no roteiro aqui, né? Porque assim, na época dos nossos pais, existiam as crenças deles, né? Que foram passadas para nós. Só que eu acredito que essa geração que tá hoje aqui, apesar de ser uma geração digital, que é a 5.0, né? Mas essa geração de agora, ela tem mais oportunidade, mas ela também está procurando estudar mais. A nossa geração, né? Dos filhos. Mais né? consciência. A nossa geração, de A nossa 30 geração, mais. 30 É. mais, é Tem uma mais. geração que está se expandindo a mente, procurando entender mais como é que funciona a crença, mindset, mentalidade, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, como lá atrás tinham muitas coisas novas que traziam novas crenças também, não só dos nossos pais, hoje em dia também tem, por exemplo, dinheiro e outras coisas mais. Hoje em dia tem muitas coisas novas que estão surgindo. Na nossa época não tinha internet igual tem hoje. Hoje tem internet. Então são novas crenças que se renovam na cabeça das pessoas. A crença de, por exemplo, de que tudo no Instagram é ótimo, maravilhoso. Ó Deus, minha vida é péssima porque a vida de Ótimo, todo já mundo. sei o que você quer saber. Existe um comportamento pós-pandemia. Como a gente viveu uma situação que nós não estávamos preparados, ninguém nunca viveu, ficar ali isolados, existia agora um novo comportamento humano. Que ele vem por causa desse quadro. O que acontece? Naquela época, muitos dos pessoas que vendiam na internet estavam prontas, venderam muito. Sim. Porque todo mundo estava preso em casa, não tinha para onde ir, ficava olhando ali. Então, muitas pessoas fizeram lançamentos e venderam, porque elas já estavam algum tempo naquele As mercado. pessoas estavam sedentas, né, de conhecimento. Isso. Só trazendo um ponto para vocês entenderem. Agora, o que acontece? As pessoas não estão mais em live de sexta-feira, elas vão na casa do amigo. Só que o que acontece? Quem pegou esse boom acha ainda que aquilo funciona, mas aquilo não funciona mais. O mercado mudou. Hoje ele está híbrido.
Eu uso o Instagram, mas eu também estou no presencial. E quem já pegou essa visão está conseguindo fazer o seu negócio acontecer, sua carreira. É trabalhar com os dois, não é só mais a internet. É a internet também, mais aquela ligação, mais aquele café, mais aquela reunião. Então, hoje tem que trazer de volta essa visão de que como é que é uma estrutura de venda, né? Igual a gente estava conversando de começar. Como é que antigamente se vendia? Sim. Como é que era? Era o tete a tete. Isso aí, isso voltou com força. Então, já pensou, acho que ninguém em casa pensou nisso aqui. Se o mundo, todo mundo fala, tudo caminha pra internet, rede social, quem não tá na internet. É o futuro. É o futuro, Tem que tá. quem não tá na internet vai morrer, que não sei o que, esse papo aí. Mas não pode ver só disso. Então, já pensou se o mundo ele entra num caminho reverso? Se as pessoas se enchem tanto de internet, tanto dessa massividade de informação, de pressão, que começa a voltar como era antes. Vou fazer uma pergunta, só uma pra vocês, mas posso? olha só, rapidinho, antes de você fazer a Quantas pergunta. vezes vocês pensaram em sair do Instagram? Não, nenhuma. Isso aí? Isso aí, tipo assim, hoje, essa semana eu não vou fazer sim. um jejum do Instagram. Sim. Algumas vezes. Não é? Se a gente pensa Eu já nisso, fiz algumas vezes. quantas pessoas não fazem isso? Nossa, isso aqui tá me saturando, tá tirando minha vida, é um vício. Sim. Então, olha esse comportamento, eu quero que você olhe esse comportamento humano. Mas esse comportamento se deu também por conta do isolamento. Do excesso. Porque a gente ficou preso. Então, o que a gente mais queria era sair para casa dos amigos, era voltar a fazer visita presencial. Antes era, não, eu acho que eu vou passar o meu trabalho para home office e tal, vou ficar em casa, vou curtir. Pergunta e aí a gente foi quer. obrigado a fazer isso. Ficamos 2 anos presos. E aí, quando né, foi afrouxando as medidas e tudo mais, o que as pessoas mais querem hoje é estar em contato uma com as outras. Network, comunicação, conversar, estar junto. É verdade. Porque nós somos mamíferos. Nós somos feitos para nos relacionarmos. Nós nascemos de uma pessoa que nos cuidou, que nos nutriu, que teve um relacionamento com a gente. Então, a gente tem que trazer essa questão do relacionamento muito forte. Então, é resgatar e viver o princípio. O que é princípio? É aquilo que é essencial. O que é essencial é verdadeiro. O que não é uma ilusão, uma coisa imaginária que foi criado. E você acha que o Instagram não existe, gente. É uma coisa criada, uma inteligência artificial. O que é verdadeiro? Verdade. Agora, por exemplo, falando de crença, né? Voltando aqui para o nosso tema, eu acho que um dos grandes desafios na questão de crença é você identificar quais são as suas crenças. Porque às vezes a gente sabe que a gente chegou num patamar, por exemplo, de venda. Né? Eu dou treinamento para vendedores para se capacitarem na área de venda de plano de saúde. Eles chegam a um determinado resultado e eles não conseguem furar aquela bolha. Avançar. Existe alguma crença limitante ali. Mas como identificar essa crença para romper essa bolha? Eu chamo isso de crença oculta. Né? Até o nome do meu livro que eu estou escrevendo. Deu um spoiler aí, né? Porque olha só, nós temos comportamentos automáticos. Você não para pra pensar que você vai pegar água, o café, eu vou olhar pra ele. Não, isso é automático. Tá ali em você, você nem percebe o que você tá fazendo. Então, a crença limitante, a crença inconsciente, ela tá ali e você não tem clareza. Mas um profissional treinado, ele vai perceber na sua fala que você tem uma crença e o papel dele é te ajudar a reprogramar isso, a ressignificar. Eu tive num evento em São Paulo que a palestrante tinha ganhado 15 milhões. E aí ela fez uma fala, gente, no palco, que eu virei para uma amiga do lado, eu falei assim, eu já era recém-formada. Eu falei assim, se ela não ressignificar essa crença, ela vai perder todo esse dinheiro dela. Isso aí que ela tá falando é uma crença. Gente, antes da pandemia, ela tinha 2 milhões e 300, perdão. Chegou a pandemia, ela não tinha mais nada. Porque a gente é treinado para ouvir, perceber comportamento, tudo. Então, o especialista, ele tá ali para isso. Porque você tá dentro do seu jogo da vida, você não tem clareza, você sabe que tem uma coisa errada. Tem uma coisa que te incomoda. Você sabe que você tem um bloqueio. Mas você não consegue ter clareza, porque você tá dentro do seu jogo. Uma pessoa de fora, ela olha e fala, é isso aqui. E aí o processo é ressignificar.
para você se libertar daquilo e viver uma... Aí, o que acontece? Eu ressignifico qual é a mentalidade próspera. Sendo que eu tinha uma mentalidade de escassez, eu tirei ela, não tirei? Vai ter um vazio. Só que no universo não existe nada vazio. Tudo vai voltar ou você preenche com uma nova mentalidade, que é o mindset. Qual é a mentalidade que você vai criar? Como que eu crio uma nova mentalidade? Livro, curso e mentoria. Curso, livro, mentoria. E treinar. Todo dia ali tem um livro muito bom que se chama Hábitos Atômicos. Ele fala muito sobre isso. Pequenos hábitos vão criando em você um comportamento diferente. Então, todo dia você tem que entender que você está dentro de um treinamento da sua própria vida. E ali você vai performando. É doloroso no começo, mas cansativo. É igual musculação. Você está treinando o seu músculo no cérebro para você ter um novo comportamento. Daqui a pouco ele vira automático. E aí você não lembra mais aquela pessoa que você era antes, porque você está em alta performance. Então, quando você olha para um atleta, o coach nasceu de atleta, da área de esporte, treinar os atletas. Então, trouxe as ferramentas para profissionais, para empresas. E hoje em dia, para as pessoas comuns que querem ter uma vida melhor. Então, é um treinamento que você fica ali de 90 dias, vivendo um processo. Se você não fizer, você não vai ter resultado. É igual musculação, é igual dieta. Disciplina, constância, hábito, tudo isso. Só que aí o treinador, ele tem ferramentas que vai ativar em você o que vai levar você a agir. Porque você já sabe um monte de coisa que você tem que fazer. Todo mundo sabe dieta, todo mundo sabe treino. Mas todo mundo sabe que para emagrecer, isso, só que só isso não resolve mais. Vocês devem ter, todo mundo tem um monte de dieta guardada, um treino top, academia, mas o que faz você não ir lá? É motivação? Não, motivação em pouco tempo ela acaba. Qual é o gatilho que vai fazer você entrar naquele jogo e se tornar imparável? Esse é o processo, é encontrar o seu real motivo. Como fugir da procrastinação, né? Tendo um sonho verdadeiro. Hoje, sabe o que eu mais vejo nos meus processos? As pessoas não têm clareza do sonho delas. Às vezes ela vê o vizinho, o fulano. Ai, nossa, mas por quê? Não é o dela. Mas como que identifica a pessoa que não sabe o sonho dela? Tem gente que não tem sonhos, que não sabe com clareza o que ela procura, o que ela quer da vida dela. Como é que a pessoa faz para identificar isso? Muito simples. Viu alguma coisa, o seu coração vibrou. Você falou assim, nossa, isso aqui... Você faz assim, isso aqui. Você sente algo aqui dentro no seu coração. Aquilo é para você. Às vezes um carro, né? Ou uma família saudável, saber que você vai chegar em casa, seus filhos vão te abraçar, vão te beijar, a janta vai estar pronta, vai estar todo mundo ali. Não, mas não é? Não faz seu coração se aquecer de um dia inteiro você trabalhando, dando o seu melhor, você chegar em casa, tá os seus filhos felizes, a sua esposa feliz. Cara, isso é o maior presente que a gente pode se dar. Não faz nosso coração vibrar? Sim. Não emociona? Isso é o nosso sonho. Então você tem que se perguntar. Eu, sempre converso muito com Deus, o que é verdadeiro para mim? O que faz o meu coração vibrar? Me mostra. Para tirar essas vendas que colocam daí, do Instagram, da vida do fulano, do ciclano. O que é verdadeiro para mim? Isso é autoconhecimento. Isso te gera libertação. Porque o que é de fulano é de fulano. Eu abençoo o fulano. Mas o que é meu, Deus? Mostra para mim aqui. E o seu processo, ele trabalha o autoconhecimento, principalmente, né? Autoconhecimento, total. Porque, por exemplo, a pessoa que está em casa, né? Nossa audiência, identificou uma crença. Isso. Como é que eu faço para reprogramar isso dentro do meu drive lá, que foi instalado, igual você falou, né? Imagina que a gente é um computador. Porque, por exemplo, existem crenças... Traz uma para mim. Com relação ao dinheiro, por exemplo. Fala uma crença de dinheiro. Eu vou dar um exemplo aqui dentro do meu nicho de negócio. Isso. Né? Eu faço treinamentos para ajudar profissionais da área de venda de plano de saúde a venderem mais, a se desenvolverem nesse mercado. E aí, existem muitos alunos meus, por exemplo, que aí eu tenho um módulo só sobre mentalidade, em que chega lá e ele tem muita crença com relação a dinheiro e a escassez.
E às vezes não é nem o que ele não sabe, porque às vezes ele sabe o que ele tem que fazer. Às vezes o que eu estou mostrando para ele ali de ferramenta e método, muitas coisas ele já aplica na vida dele, mas ele não consegue ter o resultado. Por conta de crenças que limitam ele com relação ao dinheiro. Sabe? De que dinheiro... de que se eu ganhar muito dinheiro... Você me trouxe, sabe o quê? O ganho secundário. Qual é o ganho secundário que eu tenho em ser pobre? Se eu ganhar muito dinheiro, eu não vou manter a minha família. Eu não vou ser feliz no meu casamento se eu ganhar muito dinheiro. Tem gente que tem essa crença. Eu vou perder minha família. Vou perder minha família. Aí, todo mundo que tem dinheiro é snob, que tem dinheiro se acha. Exatamente. Mas olha só, existe um caminho neural assim. Toda crença limitante, ela se alimenta de um ganho secundário. Aí você tem que olhar o seguinte, qual é o ganho secundário que eu estou tendo aqui com essa crença? Eu não estou conseguindo vender, então eu estou escasso, eu estou com conta para pagar, eu estou com criança em casa, mulher, não sei o quê. O que me impede, sendo que eu tenho um produto, eu tenho sei performar, sei vender, mas a venda não acontece. O que eu estou evitando com essa venda, com esse dinheiro? Aí você tem que olhar o seguinte, como é que era o meu pai com o dinheiro? Como é que era a minha mãe? Se eu for rico, a minha família, se eu for o mais rico da minha família, será que eles vão me pedir dinheiro emprestado? Eu não quero emprestar dinheiro para ninguém. Entendeu? Eu vou ser excluído? Ou todo mundo vai ficar me ligando? Tem que se ouvir, tem que se perguntar. Se eu tiver muito dinheiro, o que de pior vai acontecer comigo? Essa frase é a melhor. É mesmo. Se eu ganhar muito dinheiro, o que pior pode acontecer comigo? Posso perder minha esposa? Posso perder meu marido? Posso ficar sem tempo para minha família? Posso ter a síndrome da agenda cheia? Porque tem muita gente que tem aquela crença de que para ganhar muito dinheiro... Tem que perder alguma coisa. Tem que trabalhar muito. Isso e aí, para trabalhar muito, ele perde a qualidade de vida dele. Então, ele fica ali naquela zona de conforto. Porque não tem clareza da performance da agenda dele. Então, se ele não tem clareza, ele vai achar que é o mercado... que tá todo mundo assim. Aí ele começa a criar uma historinha verdadeira, que é real a historinha, né? Que o mercado tá assim assado, não sei o que. Aí qual é a historinha? Qual é a historinha que ele conta pra ele? Você vai ouvir uma historinha de mentira. Que é uma historinha ridícula. Que tá impedindo ele de vender, porque na verdade é o medo que ele tem. As pessoas têm muito medo de ter dinheiro. Porque não foi treinado uma mentalidade para ser próspero. O tempo todo a gente foi treinado que as coisas são difíceis, que são essas crenças. Então, o processo é encontrar o que está ali, qual é o meu ganho secundário e criar uma nova mentalidade, que é como livro, curso, treino e mentoria. Não tem outro caminho. É uma musculação. É um treino para a gente poder aprender. Ninguém nasceu sabendo andar, gente. Hoje a gente corre. Só que tem que ter muita clareza disso para poder estar no jogo da vida. A gente... Quer falar? A gente sabe que tudo começa na mente, certo? Mas a frequência quântica, ela tem um papel importante nesse processo todo que você está falando aí de autoconhecimento, de coaching, e para você passar para um próximo nível aí com relação às suas crenças. Como que o nosso papel com relação à frequência quântica, como que o seu trabalho, isso influencia no seu trabalho e na vida das pessoas, como que isso pode ser contribuição para a vida delas? Primeiro, explicar o que é quântico, né? O que é energia, o que é física quântica. Vamos pensar o seguinte, Wi-Fi, ninguém vê, mas fica sem pagar o boleto e não tem a senha, você acessa? Pelo amor de Deus. Você acessa? Não. Você não acessa, Não. Então tudo é energia. Então, a minha vibração do coração, o meu coração, ele tem mais neurônios do que o meu cérebro. Então, ele me dá mais informações seguras do que a minha mente, que tem as crenças limitantes, os pontos de vista. Então, se o meu drive aqui tá todo errado, mas eu ouço o meu coração, sabe quando você tem que fazer um troço, seu coração fica assim, não faz, a sua mente fala, não faz, é isso, você fala, não faz. Aquela angústia é o seu coração dizendo, não é esse caminho. Mas a mente que tem aqueles sabotadores, ela vai dizer, vai, que vai dar certo. Depois a sua pele queima. Porque você vai pagar um preço por aquela escolha que você não ouviu essa bússola. Então, quando eu vibro, vamos supor, existem 5 tipos de feridas emocionais. Rejeição,
que é uma das maiores do planeta. Você vê que muitos pais rejeitam seus filhos, que hoje no cartório nem se coloca mais, nem é obrigatório o nome do pai, só da mãe. Abandono, quantas crianças abandonadas. Então, humilhação, injustiça, traição. Essas feridas, desde a nossa infância, desde a barriga da mãe, até os 19 anos, nós somos crianças. Segundo o Bert, né, que é a pessoa que criou a constelação. Então, quando eu tenho algum trauma no meu coração, eu vou vibrar na frequência dessa ferida. Eu vou ter uma ferida da rejeição. E você carrega isso. Você carrega isso silenciosamente. Até você... É inconsciente, né? Isso, você vai vender. Você vai vender. Aí o cliente não gosta do seu produto. Você leva pro lado pessoal. Gente, o vendedor tem que estar muito treinado a levar. Não é 10 não, é 12 não. É 12. É a mais. Ele tem que ter inteligência emocional, é isso. É entender que não é sobre você. É sobre o seu cliente, é o tempo dele. Exatamente. Não levar para o lado pessoal. É falar, né? como que eu posso melhorar isso aqui? Só que se eu tenho a ferida da rejeição, o que eu vou achar? Tá me rejeitando. Não gosta de mim. Não gosta de mim, não gosta do meu produto não é bom. A autoestima. E a pessoa passa a não acreditar que o produto é bom, tá? Isso mesmo aí. o produto sendo. E aí ela vende uma coisa que às vezes ela nem quer mais vender. Que aí o coração não está conectado. Que ela nem usaria aquilo. Então, quando você entende que a física quântica é uma energia e que nós vibramos de acordo com a nossa ferida emocional, o processo é curar as nossas feridas, ressignificar e construir uma nova mentalidade. Para que na hora que o meu cliente não quiser aquele produto, eu não levar para o lado pessoal e continuar performando. Porque tem gente que faz o guru aí, vamos botar guru de internet, que faz o mural dos sonhos, aí a pessoa vai lá, faz o muralzinho dos sonhos dela, bota o carrinho dela, a casinha dela, e fica falando que vai ter o carro todo dia. Na frente Só do que se ela espelho. tá com a ferida... Só que ela não age e ela não procura mudar também a parte comportamental. Ela só trabalha ali o mental e acha que vai cair do céu. Porque precisa sentir também. Precisa sentir. E se eu tenho essas feridas como base, eu não tenho força para ir para a vida. Pessoas que têm problemas com pai, com mãe, né, coisas na infância, ela não tem, a energia dela é drenada, ela está sempre cansada, ela não tem força, ela não tem, porque está se indo por duas pessoas que colocaram você no mundo. Então, quando você entende que, por pior que sejam os pais, eles fizeram o que fizeram com a consciência que tinha, o nosso papel como adultos é perdoar, seguir em frente, a gente se liberta e consegue criar uma nova vida. Porque senão você carrega esses pais dentro de você e você se põe como vítima. E vítima não vence. Vítima ganha esmola. É a historinha que você fica contando para você mesmo de que você é vítima, de que, ó Deus, ó azar, né? E você não vai pra vida. E ela não encontra histórias verdadeiras, válidas, de que ela é vítima. E realmente... ela fica validando essa história durante a vida inteira. E realmente, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que a vida leva a gente como vítima. Você não escolheu aquilo aconteceu. Mas é o que eu faço com o que fizeram comigo. Aí você muda o jogo. Aí você os eventos. entra dentro do protagonismo. Eu vou o quê? Escrever a minha história. Mesmo que tenham feito isso, eu escolho de hoje em diante seguir em frente. E o que tem aqui pra mim? Ano passado eu fiz o Empretec, né? Já fizeram. Você tem que vender alguma coisa, fazendo spoilerzinho, porque você tem que vender alguma coisa lá, né? Cara, eu fui até eu entrei tanto naquilo que eu fui vender, eu sempre quis fazer isso, na verdade, gente. Fui vender no sinal pano de prato. É legal, entendeu? Essas dinâmicas assim. Fui vender e assim, a gente ganhou, na minha cabeça, eu sou extremamente competitiva. E eu, por muitos anos, neguei isso em mim. Porque eu não tinha os valores certos para a competição. Não me ensinaram. E dentro do meu processo de autoconhecimento, eu vi que quando eu entrego o meu produto, eu transformo vidas. Então, quanto mais vidas me ouvir, mais vidas passar por um processo comigo, mais transformações vão acontecer. Então, eu desbloqueei em mim. Isso são valores. Às vezes você é competitivo, você nega que você é, porque você acha competitivo, é uma pessoa gananciosa, ambiciosa, é ruim. E não é. Ambicioso, muita gente confunde também. Não é. Quando você está no processo, você ressignifica e conta qual é o valor de competir aqui para mim.
Aí isso vai entregar transformação. Eu vou estar contribuindo para o planeta. Quando eu alterei esse valor, que é a escala de valores que a gente faz na jornada, quando você entende seus valores, cara, tudo fica muito mais fácil. É verdade. Muito mais fácil. Você ressignificou essa crença que você tinha, potencializou ela. Isso. E aí existem crenças que potencializam também. Que você passou a entender que isso daí era um valor. Você tem como jogar com isso daí também, né? Porque ninguém vai querer um coach que não quer competir, né, gente? Toda empresa tem meta para bater, né? Todo executivo tem metas para bater e alcançar. E aí, o que é essa meta? Não é só o dinheiro. São famílias que vão estar sendo empregadas, que vão estar gerando alimento para aquelas crianças, escola para aquelas crianças, plano de saúde. Então, quando você olha para uma meta, você não tem que olhar para a meta, o valor. Você tem que ver quais são os valores pessoais que a sua empresa, que seu negócio gera na vida das pessoas. Aí você desbloqueia isso, você fica imparável. Que é o tal do propósito. Exatamente. Agora, a gente já viu que as crenças limitantes a gente pode descobrir quais são as crenças limitantes que a gente tem. Sim. Existe uma maneira de identificar. Existe uma maneira de ressignificar isso tudo aí, né? De eliminar essas crenças. Cada um tem o seu. Mas, o que eu queria saber de você? Um dia a gente vai chegar e vai falar, uau, não tenho mais crenças. A partir de agora é só pra cima. Ou a gente vai estar a gente vai Constante. eliminar uma crença, vai furar a bolha. Vai chegar, vai descobrir uma outra crença. Mais raiz. Porque eu já ouvi dizer que é igual uma cebola, né? Você vai descascando, vai descascando, vai descascando. E a gente vai encontrando crenças que a gente vai eliminando e vai furando bolhas aí. Foi isso que eu falei aquela hora, porque a internet trouxe várias novas crenças, de vários sentidos. Então, daqui a pouco, agora tem inteligência artificial. Então, agora vai ter gente achando que não serve pra nada, que não sei fazer nada, que o robô é melhor em tudo. É saber usar mas a nosso gente favor. tem coração, o robô não tem coração. Então, aí... Daqui a pouco tem outra coisa, e assim por diante. Ele não tem Mas intuição. vai chegar uma hora que a gente não tem mais crença? Ou isso vai ser trabalhado? São camadas, porque assim, não existe nada estável. Tudo está em movimento o tempo inteiro. O que você comeu ontem não serve para hoje. O sono que você alimentou o seu corpo não perdeu. Então, é uma crença inconsciente muito clara de escassez, assim. Eu quero encontrar um conforto para eu ficar ali segura, limpei tudo. Entendeu? Não funciona. Não funciona. Amanhã você agiu, teve um resultado, qual é o próximo nível? Algum momento o seu corpo vai querer o quê? Deixa eu descansar aqui, deixa eu dar um tempo, atingir um nível, mas para que você se mantenha em constância, você vai se deparar com outros tipos de... É uma eterna evolução, né? Igual quem não tem dinheiro, tem a dificuldade de lidar por não ter dinheiro. Quem tem muito dinheiro, tem a dificuldade de o que eu faço com esse dinheiro? Administrar dinheiro. Muitas pessoas não têm dinheiro porque elas têm medo de ter muito dinheiro e não sabem administrar. E a gente não foi educado nas escolas. A nossa geração hoje está super focado nisso. Não é só ganhar dinheiro, é gestar o dinheiro, ter o dinheiro... Manter, né? Investir o dinheiro. Então, existem regras nesse novo jogo que a gente está aprendendo agora. Que antes era só ganhar dinheiro. Beleza, desbloqueei, ganho dinheiro. Sim. E agora, qual é o próximo nível? Aprender a cuidar. E é doloroso. Não foi para vender, fazer seu primeiro ganho? Não fica assim, nossa, vendi, acabou. E só precisa de uma venda para dar certo na vida. Aquela venda deu certo, você flui. Aí agora, o que eu faço com esse dinheiro que eu ganhei? A crença de escassez vai fazer o quê? Vou comprar um carro novo, uma casa nova, vou gastar tudo, vou ficar sem dinheiro, vou voltar. Só que o convite é, o que eu faço com esse dinheiro? Como é ter o dinheiro? É ter o dinheiro. Esse é o caminho agora. Pra gente aprender sempre a ter e nunca mais voltar pro nível 1. Pra não cair naquela crença assim, ó, ganhei o dinheiro, e aí como você tem a crença de que se você tiver dinheiro, aquilo tudo que a gente falou vai acontecer na sua vida, de ruim, o que você faz? Gasta tudo. Quantas pessoas a gente conheceu, ganhou muito dinheiro e perdeu? Pessoas ganham na Mega Sena, perdem o dinheiro, porque não tem uma mentalidade para ter o dinheiro. É ter. Ganhar tem várias fórmulas de ganhar dinheiro, várias maneiras. Só que existe agora um jogo, como eu tenho esse dinheiro comigo ali, eu cuido dele. Às vezes você olha pro dinheiro na conta, você fica inventando alguma coisa para gastar aquele dinheiro, gente. Isso é crença, viu? Uma crença. Sim. Mas quando a pessoa ela pensa assim, o dinheiro que vem fácil, vai fácil. É uma crença, isso vai acontecer crença. com ela.
Ela vai Tá, mas criar isso. Quando a pessoa ela desperta, agora que as pessoas estão assistindo em casa e a partir de agora elas vão poder fazer esse tipo de exercício, né? Falou uma coisa, você pensou, imaginou. Tem algum exercício? Explica pra gente, dá um exemplo de pelo menos uns 2 exercícios que as pessoas podem fazer para naquele momento que ela identificou uma crença limitante dela, ela tentar eliminar aquilo. E a pessoa precisa identificar a raiz do problema, ou só de forma superficial, ela fazendo exercício e mantendo um hábito daquele exercício, ela já consegue eliminar a crença. Ó, eu vou falar o que existe várias técnicas para isso, tá? São muitas. Eu vou falar uma que fica mais fácil de entendimento. Primeiro você vai se fazer uma pergunta, né? Traz algum exemplo para eu poder contextualizar para vocês, assim, do mercado de vocês, da venda. Traz alguma coisa dos seus alunos ali pra gente poder trazer mais O sentido. quê? Uma crença raiz? É, Tem, um bloqueio. por exemplo, no meu ramo, que eu No trabalho seu com ramo. segurança. Isso. Eu chego no cliente, tem cliente que fala: eu tô aqui há 20 anos, nunca aconteceu nada comigo, não preciso de segurança. Pode ser um exemplo? Não, A pessoa- né? Aí, não, Isso é né? uma crença fortalecedora, que é tão forte que nada acontece com ele. E se eu tiro essa crença dele, pode alguma coisa acontecer. Porque a mente cria tudo através do pensamento, do sentimento. Então isso é uma crença que ele tem como verdade, nada acontece comigo. E nada acontece E nada mesmo, acontece porque, real, Porque a, porque a energia mente que ele cria. vibra ali não traz aquilo. Tá, Vamos trazer uma crença limitante. Um outro tipo de crença. Vamos pensar aqui. De dinheiro, não. Dinheiro a gente já falou muito de dinheiro, né? De vendedor. Já sei. Ah. A pessoa que foi, de repente, abusada quando era mais jovem. E aí ela tem aquela crença de que nenhum homem presta. Boa. De que ela Boa. nunca Essa é vai boa. ser feliz no casamento. Algo nesse sentido. Bom, Porque é um pensamento recorrente, né? é o nesse que mais se sentido. ouve. É. Primeira coisa, primeiro passo, eu sei que é o mais difícil, mas é o que mais liberta. Perdoar essa pessoa. Como Primeiro- que ela faz isso? Eu vou trazer um exemplo. Você tem que trazer essa pessoa na mente. Às vezes sozinha não é aconselhável, porque ela pode entrar em catarse, que a gente chama. Que é um emocional muito forte. emocional muito forte, ela começa a chorar, sai do Ela controle. relembra do- Ela não quer lembrar, né? Então ter um acompanhamento é muito importante para isso. Eu tive Trazer- uma catarse no meu processo de coach. Inclusive, a gente estava brincando no início, né? A Ana foi minha coach em 2017 e eu sofri uma catarse, né? Foi No o processo- desbloqueio de vender. Eu te fiz uma pergunta. E foi com relação ao meu relacionamento com o meu pai. E dali pra lá, você desbloqueou e virou a maior vendedora e hoje ensina as pessoas a venderem, gente. Que Isso louco, dá uma né? Olha sorte. isso. Então Olha você é um É um processo. case. É uma vida transformada, né? E tem um preço a ser pago, porque o processo ele não é fácil, mas vale a pena. E aí o que acontece é trazer na mente aquela pessoa, perdoar ela, deixar com ela o que é dela. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica com aquilo que fizeram com a gente. A gente engole aquele veneno e adoece. Então, quando você libera o perdão, você tira aquela energia, aquela ferida da injustiça, da humilhação, da traição, e você se liberta. Então, o primeiro movimento para todo o processo de ressignificação é perdão. Não sei se eu vou estar falando besteira aqui, mas como fazer isso? Porque na prática, eu lembro que a gente até comentou um tempo atrás sobre Ho'oponopono, da Elaine Urives. Ela tem o processo de me perdoe, eu te amo. Como é que Então, funciona? Vinícius, deixa eu te falar uma Você coisa. fazer esse exercício, me perdoe, eu te amo, isso Vou te vai falar. eliminando do seu coração essa crença Posso- ou não? Deixa eu falar, sim, agora uma coisa pessoal minha da minha jornada. Eu aprendi muitas técnicas, conheci muitas metodologias, estudei tudo que tem por aí. Só que no ano novo, eu tive um encontro com Deus. E Deus falou assim comigo, a partir de hoje, você usa o meu poder, a minha presença no seu trabalho. Então hoje, Vinícius, eu não estou autorizada por Deus na Terra a usar nenhuma técnica, a não ser a presença dele. E o perdão, ele é isso. Eu olho para a pessoa e eu peço perdão, ou eu libero o perdão para ela, com a presença de Deus. E isso está disponível para todo mundo. Ninguém precisa fazer um processo de coaching, ninguém precisa ir aprender nenhuma técnica milionária. Isso está disponível para cada um. O perdão é algo que Jesus veio na Terra para trazer isso para nós como um presente, para a gente acessar a nova vida. Então hoje, a Febracis é uma empresa evangélica, cristã,
Então, hoje eu trabalho com a Febracis, a minha postura de comprar a franquia veio a partir desse encontro que eu tive com Deus, que então eu só uso técnicas hoje que estão baseadas nos princípios e valores cristãos, porque o que Deus está fazendo na minha vida, na vida dos meus clientes, é para honra e glória dele. E ele não divide isso com ninguém. É verdade. Mas igual você estava falando, que você estava... ele te pediu um exemplo na prática. Mas na prática é isso mesmo. Isso. É você entrar Só que não é fácil. em ressonância com a pessoa. Não é fácil. Não é fácil. Entrar em ressonância com a Isso é uma pessoa, de crença. trazer... Não, é difícil Que não é mesmo. fácil, Não? Ela falou, "Não, isso não é fácil. Não. Identificar a crença. É uma crença. Trazer a pessoa na mente E ela é real. perdoar ela. É. Né? É a prática, é isso aí. Não precisa de técnica nenhuma, né? Essa é a técnica. Essa é a técnica. Cristo, ele é a técnica. Isso aí. Então, quando você libera o perdão, e o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. O ser humano não foi feito para perdoar. Ele foi feito para odiar, para ficar com mágoa, com ressentimento. É muito O mais perdão fácil, né? é um poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Mas a decisão, o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Mesmo que a pessoa não mereça, que ela seja um monstro, você tem que falar para você, eu escolho perdoar essa pessoa. Ali vem a graça. Depois que você faz esse movimento, o perdão vem. Santo, O Espírito Santo faz vem o e trabalho. faz o trabalho. Ó, tô até arrepiada. A ó. gente vê porque tem pessoas que eram do mundo do crime, tudo isso que, né, o Espírito Santo transforma mesmo, né? É verdade. E viram Você quer ver, uma ó, nova criatura mesmo. um exemplo de reprogramação de crença, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Quando eu era criança, na 4ª série mais ou menos, a professora uma vez deu uma lição, né, de casa, que era pra gente construir um poema com rimas. E aí eu adorava fazer isso. Gaguejou. Eu adorava escrever. Esqueceu. Eu adorava escrever, gostava. E aí cheguei em casa, fiz o poema e o poema ficou, gente, sério, Lindo. top. E aí cheguei na escola, né, no dia de entregar a lição, super entusiasmada, feliz, porque eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho. E aí a professora, e aí na época a gente entregava os cadernos, ela ficava com a pilha de cadernos na mesa, enquanto a gente estava fazendo algum outro exercício, ela ia corrigindo e tal. Chegou no meu caderno, ela falou assim, Carolina, vem até aqui na minha mesa. Eu falei, cara, ela vai falar assim, nossa, você escreveu muito bem. E aí? Cheguei na mesa dela, ela falou assim, quem fez esse poema pra você? E aí eu falei, hã? Ela duvidou da sua capacidade. Eu falei, fui eu. Ela falou assim, não foi você que fez. Tá bom, se você quer falar que foi você que que ódio. fez, você vai falar, mas não foi você que fez. Pronto, ali eu criei um bloqueio de criatividade e instalou uma crença de incapacidade em mim que perdurou durante anos na minha vida. Anos. A Ina sabe, eu fiz o processo de coach com ela, quanto a gente teve que trabalhar essa questão de capacidade. Porque instalou aquilo ali e eu não conseguia. Eu sabia que eu era... E olha que louco isso. Eu sabia que eu era boa no que eu estava fazendo. Eu aprendi, eu sabia vender. Só que aquela fala gera um bloqueio. Bloqueio. Total. Eu sabia que eu era boa na venda. E olha isso. Olha como isso é igual ao que eu senti. Né? Eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho. Eu sabia que eu tinha escrito um bom poema. Mas ela duvidou de mim. E aí essa dúvida passa a ser sua mesmo, porque você sabe, e aí na minha vida adulta eu sabia que eu era uma boa vendedora, mas eu não acreditava que eu era. E aí eu não tinha os resultados que eu tive depois de fazer esse desbloqueio de crenças. Qual o sentimento que isso te gera? Hoje? É. Não, eu me sinto, assim... Mas na época, quando você acessou? Ah, não, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva dela. Por eu ter... às vezes ter deixado de acessar coisas que eu poderia ter acessado mais cedo por conta de um bloqueio instalado. Né? Bloqueado. Eu É um senti bloqueio. raiva. Uhum. Então a raiva ela é um bloqueio. Uhum. Quando faz o processo, né, só explicando ali, perdoou a professora, Eu trouxe ela na minha mente, fiz todo esse processo. tira essa raiva e aí você consegue ter uma criatividade em um lugar muito mais leve. Existem 2 montanhas na vida da gente. Aquela que eu sou movida pela humilhação, quando alguém me humilha, eu pego aquela raiva. Já viu essas mulheres que se separam, emagrecem, não sei o quê, porque foram traídas?
Ela pra subiu uma montanha, não subiu? Teve um resultado, não teve? Sim. Beleza. E aquela que resolve perdoar, soltar e encontrar a sua verdadeira identidade? Ela vai subir uma outra montanha, muito mais leve, muito mais verdadeira. Esse é o meu processo na vida das pessoas. É subir uma montanha com bases em sentimentos saudáveis. Para não adoecer. Para a conta fechar no final. Porque não sustenta. Não sustenta. Ela até sobe a montanha, ela move. mas ela não sustenta lá em cima. Muita gente é movida pela raiva, pelo ódio. Cria muito. É uma energia que você fica, que você vai lá e faz. Só que isso é saudável? Isso adoece. A gente vê o Steve Jobs, do que ele morreu? De câncer no pânico, de tanta raiva que ele sentia. Porque ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, ele era imparável. E isso trouxe o que para ele? A morte. E não é, o saudável não é isso. Foi parado, né? Ele foi parado. O corpo dele não deu conta de tanta raiva e frustração durante a jornada dele. Hoje ele não vive o que a gente vive. Então, quando você for criar algo, a sua carreira, a sua família, quais são as bases, quais são os sentimentos que estão sendo nutridos aqui para essa família? Aonde que eu vou chegar com ela? E aí é escolher uma outra montanha para subir. E outra montanha e outra montanha cada vez mais altas. É daqui, é do atual pro desejado. É sair do ponto A pro ponto B. Gente, acabou? Acabou. É sério? Tempo, tem. Mas espera aí, tem 300 perguntas. Chegamos ao nosso fim aqui. Foi forte. Ai, que pena, Então, foi assim, maravilhoso. É um tema bem legal também. Eu também sou um entusiasta aí desse tema de crença limitante e tudo mais. Mentalidade, eu acho bem legal. Então, assim, você que está em casa aí, que você é um empresário, mas você às vezes tem sucesso na vida profissional, mas você sente que precisa melhorar algo na sua vida pessoal. Algum pilar aí. Você que às vezes não é empresário, você que é um profissional liberal, você é um servidor público, um CLT, qualquer tipo de pessoa. Chefe de si mesmo. Chefe de si mesmo. Qualquer pessoa que chefe quer, de si mesmo. Você quer aprimorar, você pode procurar a Ina, pode procurar Como é que te acha? a Febracis. Então, Ina, fala nessa câmera pra gente. Sim. Se as pessoas quiserem saber mais sobre o seu conteúdo, sobre o seu trabalho, o seu Instagram, onde que te acha para poder mudar esse mindset aí, né? Primeiramente, quero agradecer vocês, foi top essa conversa. E quero deixar um presente, né, para os ouvintes de vocês. Manda para mim no meu direct um oi, olha, eu ouvi você do podcast. O meu Instagram é @einalirio.coach. Só o Einalirio já fica agarrado, né? Fala do Y aí, senão... É Y. Não, vai tá na descrição aí, também. .coach. Aí você fala assim, olha, te ouvi, quero o meu presente. Eu tenho um presente pra vocês. Opa. Gente, eu vou mandar. Pode gente- mandar. Eu quero esse presente Eu vou aí, velho. mandar, eu vou começar, você é a primeira. E eu sempre falo, né, que eu tô vivendo meu propósito de vida, minha missão, e contem comigo. Bora desbloquear, bora vencer e trazer o coração junto, né, gente? Que sem o coração junto, só a mente, o jogo termina logo pra gente, tá bom? Bora transbordar aí, né, na vida das pessoas. A gente transborda através de informação, comunicação, através do podcast, né? Através de segurança, através de saúde, levando E diferencial. através do conteúdo dos nossos convidados que vêm aqui. E através do conteúdo, isso aí. Pessoas com conteúdos riquíssimos. Muito obrigado. É lindo o seu trabalho aí Obrigada. de transbordar e levar conhecimento aí, autoconhecimento para a vida das pessoas. Eu sou suspeita, né? Mas enfim. Gente, ó, não esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos episódios, que toda semana um episódio novo com um convidado maravilhoso. Você viu, né? Hoje aqui o nosso bate-papo, tá? E não deixe também de comentar aqui. Deixa aí a sua opinião, o que você achou, tá bom? Obrigada e até o próximo episódio. Vai, Beijo. vai, se inscrevendo no canal. Valeu.